Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de resistência elétrica e das leis de Ohm. Então vamos definir o que seria um resistor. Então, resistores são componentes eletrônicos cuja principal finalidade é o quê? Controlar a passagem de corrente elétrica. Então, normalmente, quais materiais se utilizam para fazer um resistor? Seriam condutores de aço, tungstênio ou carvão. Então, todo aparelho eletrônico, se vocês forem observar na placa onde ele é feito, vai ter um dispositivo igual a esse que eu estou mostrando aqui agora. Dois resistores, no princípio um potenciômetro, que é um resistor variável, né? Esse aqui é um resistor variável. Esses dois aqui são resistores fixos, valores fixos, né? E quando a gente vai analisar um circuito elétrico, analisando o circuito, quando eu vou saber que eu tenho ali um resistor? Então, por exemplo, na Europa, o desenhozinho que eles utilizam para representar o resistor. Na América e no Japão, quer dizer, no Brasil aqui, normalmente vai utilizar o que se utiliza na América, né? Na América e no Japão. Que seria o quê? Você vai fazer ondulações para mostrar que há uma resistência à passagem de corrente com duas extremidades horizontais aqui. E aqui uma caixinha, né, com duas extremidades horizontais. Então, dessas duas maneiras você pode representar o que seria um resistor num circuito elétrico. Bom, e quando a gente fala de aparelho elétrico, o que seria um resistor? É todo e qualquer aparelho que transforma energia elétrica em energia térmica. Eu posso considerar um resistor, o ferro elétrico, o forno elétrico, o chuveiro elétrico, né? Todos esses que eu coloquei aqui, que são exemplos de dispositivos que transformam energia elétrica em energia o quê? Térmica, em calor. Bom, vamos à primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, só para vocês se situarem, Ohm é um cientista, tá? É um físico, George Simon Ohm. O que esse Ohm ele observou? Ele verificou o seguinte: a corrente elétrica que atravessa um circuito, um condutor, né, é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada para que você obtivesse essa corrente elétrica. E aí a gente acaba concluindo com isso que corrente e DDP são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quanto maior o valor da DDP, maior vai ser a corrente. Quanto menor o valor da DDP, menor vai ser o valor da corrente. Vamos lembrar que DDP, tensão é a mesma coisa, a gente representa por U ou por V, né? Normalmente por U. E corrente elétrica a gente representa por I, certo? Significa o seguinte: se eu aumento, claro, óbvio que para isso eu teria que ter um condutor ôhmico, né? Se eu aumento na extremidade desse condutor a DDP em 10 volts, o que vai acontecer com a corrente? Vai aumentar em 10 volts também, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos lá. Sendo grandezas diretamente proporcionais, olha o que a gente vai entender aqui. Então, é o que eu falei. Se eu aumento a DDP 10 volts, a corrente aumenta 10 volts. Se eu aumento a DDP 20 volts, a corrente... Voltando aqui, se eu aumento a DDP 10 volts, a corrente aumenta 10 amperes, não 10 volts, né? Se eu aumento a DDP 20 volts, a corrente aumenta 20 amperes, quer dizer, aumenta proporcionalmente. Então observa que se eu relacionar DDP e corrente, eu vou ter uma constante. Qual é a constante? É a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é o valor do resistor. Certo? O valor do resistor é representado pela resistência elétrica. Então, eu posso melhorar essa fórmula aqui, tá? Posso multiplicar cruzado isso e aí eu vou obter U igual a RI, gente. Essa é talvez a principal fórmula da eletrodinâmica. U igual a RI. É extremamente importante essa fórmula. Certo? Agora, só um detalhe, gente.
U e I são grandezas diretamente proporcionais se eu estiver falando de um resistor ômico, é óbvio. O resistor tem que ser ômico. E aí, vamos entender o que é isso. Olha bem, o que é um condutor ou um resistor ômico? É óbvio que se estou dizendo que é resistor e condutor ômico, eu estou falando de um dispositivo que obedece, então, à primeira lei de Ohm. Ou seja, o I são diretamente proporcionais. Com isso, a resistência R é a constante dessa proporção de U por I. E é óbvio que isso acontece mantido a temperatura constante. Porque se eu pegar um condutor qualquer e aumentar a temperatura dele, você vai ver que a resistência à passagem de corrente ela vai aumentar. Então não vai manter essa proporcionalidade entre U e I. É óbvio que com isso eu não teria ali um condutor ômico. Então, para que o condutor seja ômico, observa, U e I tem que ser proporcionais. O quanto eu aumento de U, o valor numérico de I aumenta na mesma proporção. E se eu for fazer aí um gráfico da DDP em função da corrente, eu vou ter aqui o quê? Uma reta. Então eu vou começar do zero esse gráfico. Do zero, da origem. Eu tinha 0 DDP, eu tenho 0 corrente. Se eu tenho aqui 10 volts, 10 volts, 10 ampere, 20 volts, 20 ampere, e assim sucessivamente. Se eu quisesse, de repente, analisando o gráfico, ou melhor, a inclinação do gráfico, eu quisesse saber o que seria a resistência elétrica desse condutor ômico, a inclinação vai me dar essa resistência. A tangente da inclinação dessa reta é numericamente igual a essa resistência. Então observa que para falar de condutor ômico, eu estou falando de manter a resistência constante e também temperatura do condutor constante. Se o resistor não for ômico, eu digo que eu tenho um resistor não ômico. E se eu fosse, por exemplo, representar DDP em função da corrente, eu poderia ter esse gráfico aqui, quer dizer, não é reta, significa que a resistência está variando, olha. Ela não é constante. Vamos no exemplo aqui, olha. Um resistor de 100 ohms, ou essa letrinha aqui seria o ômega do alfabeto grego. Então, qual é a unidade de resistência elétrica? É ohm ou simplesmente ômega, que seria a representação do que seria o ohm, que é OHM, não é? Então, um resistor de 100 ômega é percorrido por uma corrente de 20 miliamperes. Vamos lembrar que milha é 10 a menos 3, tá, gente? A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a... Então, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Qual é o valor de R? 100 ômega, ou seja, 1 vezes 10 elevado a 2. Qual é a corrente que passa, no caso, nesse condutor? 20 miliamperes. 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Porque milha é 10 a menos 3. Aí vou fazer o seguinte, vou pegar esse 20 e vou separar do 10, quer dizer, 2 vezes 10 é 20, para poder facilitar nosso cálculo aqui. Ó. Então eu vou ter 1 vezes 2, que vai dar 2. E vou repetir a base aqui, que sobrou base, 10, e vou fazer o que? Somar os expoentes, mais 2, mais 1, 3, menos 3, quer dizer, seria 3 menos 3, seria 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2 volts. Essa é a diferença de potencial nos terminais desse condutor. Ou, a gente poderia dizer também tensão, que é a mesma coisa de DDP, certo? Tensão em DDP é, no caso, o termo técnico. Usual no dia a dia, às vezes a gente fala voltagem, é a mesma coisa, mas voltagem é um termo usual do cotidiano nosso, mas o termo técnico usado aí é DDP ou tensão, que é representado por U ou por V, né? Se eu quero, por exemplo, a diferença de potencial ou tensão entre dois pontos A e B, eu vou colocar, no caso, VA
D, que seria, na verdade, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Eu posso representar dessa maneira também. Mas eu gosto de utilizar simplesmente U, é a DDP entre dois pontos fictícios aí, e eu vou chamar de U. No caso aqui, a gente não estabeleceu os pontos em questão, seriam nas extremidades desse terminal aqui, desse resistor, certo? Vamos para o outro exemplo. Ao se estabelecer uma DDP, ou seja, uma tensão de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente de 5 amperes. Qual a resistência, no caso a resistência elétrica, né, entre os terminais desse resistor? Então, U igual a RI. Só que agora eu tenho U, 50 volts. Eu quero calcular a resistência, que é R. E a corrente é 5 amperes. Então 5R é igual a 50, R é igual a 50 por 5, 50 por 5 dá 10. Mas 10 o quê? A unidade no SI de resistência é ohm. Como eu já disse anteriormente, a gente pode simplesmente utilizar ômega. Ômega é aquela ferradurazinha, né? Ômega. Então 50 por 5, 10 ômega. Por que é ômega? Porque é a unidade do SI. Vamos analisar aqui, melhor dizendo. Ó. Eu tenho volt por ampere, né? São duas unidades do SI. É óbvio que a unidade da resistência que eu vou obter vai ser no SI também. E aí é ohm ou ômega. Né? Vamos só lembrar. Ohm, O-H-M. Certo? Bom, potência dissipada por um resistor, ou seja, um aparelho que aquece durante um funcionamento. E aí, não só um aparelho que aquece, a gente pode utilizar esse procedimento que eu vou mostrar para outros dispositivos também. A gente já viu potência. Numa outra aula aí anterior, a gente já viu potência. O que a gente viu agora nessa aula é que U é igual a RI. E a gente já tinha visto que potência de um dipolo é o quê? U vezes I. A gente já viu isso anteriormente. Ó. Então a gente viu agora que U é igual a RI. E a gente já viu na aula anterior, aí, num vídeo anterior, melhor dizendo, que potência é U vezes I. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, então. No lugar que eu tenho U, eu vou colocar o quê? RI, olha. Então eu vou ter RI vezes I. Logo eu vou ter o quê? Potência RI ao quadrado. Então eu posso calcular a potência também em função da resistência e da corrente. Quer dizer, se eu tenho um dispositivo, eu tenho a resistência dele, eu sei qual é a corrente que passa por ele, eu não preciso saber qual é a DDP, eu já posso calcular a potência utilizando a resistência e a corrente. Né? Bom, eu posso também calcular a potência de uma outra maneira. Eu posso fazer o seguinte, já que U é igual a RI, eu vou isolar o I agora. Então, o I é igual a U por R, quer dizer, o I é a DDP pela resistência. Né? Como potência é U vezes I, o que eu vou fazer? No lugar de I, eu vou colocar o quê? U sobre R. Então, eu vou ter o quê? U vezes U dá U ao quadrado dividido por R. Quer dizer, se eu tenho lá um dispositivo, eu estou dizendo lá que ele foi submetido a uma DDP, né, uma certa DDP, e que ele tem uma certa resistência à corrente elétrica, o que é, no caso, como é que eu posso calcular, no caso, a potência desse dispositivo? Eu já posso pegar lá a DDP, levar ao quadrado, dividir pela resistência. Eu não preciso de calcular, por exemplo, a corrente para poder multiplicar essa DDP pela corrente, certo? Então é outra maneira de você calcular a potência. Então, ó, observa, você pode calcular em função de U e I, você pode calcular em função da resistência de I, que seria a corrente, né? A resistência é a corrente, e você pode calcular a potência em função da DDP e da resistência. Só um detalhe, gente, muito interessante, é o seguinte, olha bem, observa que
quanto maior a resistência, menor é a corrente, tá? Observa, eu vou submeter um resistor a uma certa DDP. E aí, digamos que esse resistor seja variável, eu posso, por exemplo, aumentar a resistência. Então, vamos analisar. Observa que a DDP vai se manter constante. Se eu aumento a resistência para que o valor de U se mantenha, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai diminuir. Então, observa que resistência e corrente são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência de um condutor, maior resistência, menor corrente que vai passar por ele. Por isso o nome resistência. Resistência a quê? A passagem de corrente elétrica. Quer dizer, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Entendido? Bom, vamos à segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm vai falar também de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica vai depender, se eu tenho um resistor ou um condutor, a resistência desse resistor, desse condutor, vai depender do material que constitui. E vai depender também, é óbvio, da dimensão desse condutor. E também depende de quê? Da temperatura. É óbvio que se a temperatura se mantiver constante, a temperatura não vai influenciar na resistência. Lembra que no condutor ôhmico, para que ele mantenha a resistência, a temperatura tem que se manter constante. Beleza? Mas se a temperatura varia, é óbvio que a resistência vai variar. Certo? Então, a resistência de um resistor, de um fio, que tem um determinado comprimento, que eu vou chamar de L, e uma área que eu vou chamar de A, pode ser dada, no caso, pela expressão. Olha, a resistência vai ser diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da seção transversal. Então está aqui o condutor, o comprimento, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Mas em contrapartida, quanto maior a área da seção transversal, a área dele, no caso, menor é a resistência, porque quanto maior o diâmetro do fio, por exemplo, que a gente chama de bitola, quanto mais grosso for o fio, menor é a resistência à passagem de corrente elétrica. Certo? Então, o que acontece com relação à questão do consumo de energia? Eu acho que eu já falei isso anteriormente. 110 ou 220, qual consome mais? Dois chuveiros, mesma potência, ligados no mesmo intervalo de tempo. Qual vai consumir mais? Vão consumir a mesma coisa. Só que, como a corrente no 110 é maior, é óbvio que eu tenho que ter um fio mais adequado, com a bitola bem dimensionado, com a bitola adequada. Eu vou gastar mais nesse fio. E outra coisa, se de repente o fio for muito fino, pode ser que eu acabe consumindo mais energia no final desse processo. Por quê? Porque o fio vai aquecer mais. Por que vai aquecer mais? Justamente porque ele vai oferecer maior resistência à passagem de corrente. Então, olha bem, quanto maior o diâmetro do fio, menos ele oferece resistência à passagem de corrente. Então, resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. Quanto maior o diâmetro, quanto maior a área, menor a resistência. Então, por isso que se perde muita energia elétrica quando se transmite a grandes distâncias, por conta de você ter um comprimento muito grande do condutor aí. Então, você vai trazer energia, por exemplo, lá da Itaipu para a nossa região aqui. É óbvio que não funciona dessa maneira. A energia que a gente consome, ela no caso, é transformada aqui próximo mesmo. Quando eu digo transformada, é porque há uma transformação de energia para você obter energia elétrica. Certo? Bom, você não falou desse pezinho aqui. Na verdade, é o Rho, né? É o Rho, que é uma letra do alfabeto grego também. E esse Rho, ele representa a resistividade do material. Ou seja, se o material ele é um bom condutor ou um mau condutor, você vai evidenciar isso através
dessa resistividade. Quanto maior a resistividade, maior a resistência à passagem de corrente elétrica. Menos ele conduz, no caso, o material. Se é menos conduz, no caso, a energia. Bom, a resistividade de alguns materiais, observa, olha, cuja unidade aqui colocada foi ômega vezes metro. Né? A prata, 1,68 vezes 10 a menos 8. Vou pegar aqui, olha, o silício, 2,5 vezes 10 elevado a 3. Certo? Olha como é que ele resiste muito mais que a prata. Se eu comparar o cobre e o alumínio aqui, olha, vou comparar o cobre e o alumínio. O alumínio antigamente era utilizado para os fios elétricos residenciais. Hoje utiliza-se o cobre. Olha a diferença da resistividade dos dois, olha. Claro, a ordem de grandeza praticamente é a mesma, 10 a menos 8 aqui, né? Mas observa o valor aqui, olha, o alumínio 2,75 vezes 10 a menos 8. O cobre 1,69 vezes 10 a menos 8. Então, qual que resiste mais à passagem de corrente? O alumínio. Então, havia um desperdício maior de energia elétrica. Por quê? Porque parte dessa energia era transformada em maior quantidade em calor se comparado com o cobre. Porque se você resiste à passagem de corrente, você acaba transformando energia elétrica em energia térmica, em calor. Então, isso é um desperdício. Bom, condutor ideal. O que seria esse tal condutor ideal? É o condutor cuja resistência seja nula. Seria ideal para a gente que nós tivéssemos um fio para fazer nossas instalações, ou seja, um material que nós iríamos utilizar para fazer um fio, um condutor, né, que teria resistência zero, porque aí não teríamos transformação de energia elétrica em calor. É o que a gente chama, inclusive, de efeito Joule, né? De efeito Joule. Então, o desperdício de energia seria suprimido aí, né? Então, olha bem, condutor ideal seria então o condutor que apresentasse resistência elétrica nula. Então, ele não apresentaria resistência à passagem de corrente elétrica. Então, existem situações em que a resistência é muito baixa e aí a gente pode desprezar essa resistência. E a gente vai ver isso mais para frente, a gente vai falar de condutor ideal, tal. É porque a gente está desprezando a resistência elétrica. Na prática não existe esse tal resistor ideal. Bom, vamos a um exemplo da segunda lei de Ohm. Então eu tenho um condutor de alumínio que tem 300 metros de comprimento, ou seja, 3 vezes 10 elevado a 2 metros. E o diâmetro dele é de 2 milímetros. Diâmetro de 2 milímetros, ou seja, o raio seria o quê? 1 milímetro. Você vai dizer, mas por que o raio? Porque, presta atenção, se eu estou falando de um condutor, ele é cilíndrico. Então a área em questão da seção transversal é a área da circunferência que a gente vai utilizar. Então, você nunca vai ver um condutor, um quadradinho. Normalmente você vai ver ele um cilindro. Então se você vai ver qual seria a área da seção transversal, é uma área de uma circunferência. Então como é que eu determino a área de circunferência? πr ao quadrado. Vou considerar que o π é 3,14. O raio é 1 milímetro, né? Então eu vou achar lá 3,14 milímetros quadrados. Transformando isso para metros quadrados, eu vou ter 3,14 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Como eu estou falando de alumínio, a resistividade dele 2,75 vezes 10 a menos 8 ômega vezes metro. Então vamos calcular essa tal resistência. Então a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio, inversamente proporcional à área, mas também diretamente proporcional ao material que constitui, no caso aí o alumínio, né? Então lá, a resistividade 2,75 vezes 10 a menos 8, o comprimento do fio 3 vezes 10 elevado a 2, a área 3,14 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Daí a gente vai fazer a conta aqui, né, que seria 3 dividido por 3,14 e 10 elevado a 2 dividido por 10 a menos 6. No final das contas, a gente vai obter, que vocês podem até fazer essa conta aí depois, aproximadamente 2,63 ômega, ou ohms, OHM, como vocês queiram. Bom,
Para a gente finalizar aqui, gente, vamos falar de alguns materiais específicos. Observa. A resistência elétrica varia com a temperatura, certo? No caso de metais, a resistência aumenta. Por quê? Porque aumenta a resistividade do material se você aumentar a temperatura. Beleza? Então, aquela tabela que eu mostrei da resistividade, ela varia em função de você variar a temperatura. Você aumentar a temperatura, aumenta a resistência. Mas existem certas substâncias que vocês podem, de repente, aumentar a temperatura, né? Você pode aumentar a temperatura e a resistência, de repente, vai diminuir. Então, são materiais à base de carbono, telúrio, grafite, certo? Existem algumas ligas metálicas cujas resistências não variam com a temperatura. Então, por exemplo, que não variam, ó, a resistência não varia. Essa aqui, ó, constanta, composta de níquel, cobre e zinco. Observa que a temperatura está aumentando, mas a resistência se mantém constante. Agora, observa aqui, olha, metais, o que acontece com os metais? Ó, metais. Quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece com a resistência? Aumenta. Já o carbono, a substância à base de carbono, se você aumenta a temperatura, o que acontece com a resistência? Diminui. Então o constanta, ó, você pode aumentar a temperatura e, no caso, a resistência aumenta. Além do constanta, tem o que? Manganina. A manganina que é composta de cobre e manganês. Então você aumenta a temperatura da manganina e a resistência se mantém. A niquelina, composta de cobre, manganês e níquel. Então você aumenta também a temperatura e ela se mantém. Então essas ligas constanta, manganina, niquelina, você aumenta a temperatura, mas a resistência se mantém. Os metais em geral, quando você aumenta a temperatura, a resistência aumenta. Está demonstrado nesse gráfico de laranja. Já o de azul aqui é o carbono, o telúrio, o grafite. Ó, você aumenta a temperatura e o que acontece com a resistência? Ela vai diminuindo. Bom, gente, termino então o nosso vídeo por aqui. Até mais para vocês.